e para todos nós. Já? É. Será que conseguimos falar algo positivo do Atlético hoje? Vamos esforçar, pô. Vamos tentar? Vamos falar algo positivo? Vamos Galera. pensar em alguma coisa. O Atlético foi campeão da Libertadores em 2013. Não, o Atlético foi campeão. O Atlético foi campeão, mas isso não é positivo. O Atlético foi campeão brasileiro em 2021. É o atual ex-campeão mineiro do Campeonato Mineiro, né? Lógico, né? Evidente, né? 6 títulos seguidos do Campeonato Mineiro. Falamos bem do Atlético. Vamos para o programa normal. Não, vamos aqui. para a nossa programação. Eu achei normal. ótimo isso aqui. O Trump chinês. Grande Trump chinês. Mandou 5 Beijo reais seu coração. e disse aqui, HG e Galante, peçam perdão de joelhos. No caso, pro Valu nem tanto, mas mais pra você. Valu também. Não, é porque você foi taxado de doutor. Elton. Aí foi doutor, porque eu Ninguém falou levantei a doutor bola. Dolittle. Mas o grande Edmund. Mas o Valu esteve ao meu lado. Não, Qual não é um dueto, fala o motivo. É um dueto. Médio, o doutor, o doutor, dos A doutores. gente formou na mesma faculdade, irmão. Faculdade de tretas, né? Isso. É. Então é o seguinte, porque... Eu sou auxiliar de enfermagem da equipe do Elton. Doutor, mas o enfermeiro padrão, né? Isso, Né? O igual a minha padrão madrinha é aquele era. que faz a faculdade de enfermagem, não é isso? Não, o auxiliar não faz. faz o curso. O que forma Curso não é o técnico. chamado padrão? Não sei. Agora não aí, sei. manda pra mim, gente padrão aí, era pessoal. Ana Paula. Ana Paula Padrão, ótima apresentadora do Jornal da Globo, você lembra? Lembro. Poucas pessoas, tanta competência para apresentar um jornal. Muito boa. Agora, essa menina essa menina do Jornal Nacional é ótima. Renata Vasconcelos. Isso é um fenômeno. Né? E tem uma mineirinha na Band que tá explodindo, tá? Que é a Adriana Araújo. Ah, mas essa aí... Ela tem uma carreira até... Essa aí, a carreira dela Tá consolidada. louco, tá louco. Grande Adriana. Nossa, olha aqui. Tem que pedir perdão de joelhos porque o doutor Elton disse que o Coelho teria uma nova lesão, né? Porque não é que teria, é que correria o risco se voltasse antes e acabou acontecendo. Aí ontem, quando aconteceu a notícia... Mas isso não aconteceu. Peraí, calma, Eltinho. Calma, não Eltinho. Aconteceu. Mentiram que ele lesionou, Vai ter que explicar de novo pra você como que funciona. É que ontem, quando saiu eu recebi a informação em primeira mão de que o Júnior Santos, o Rubens e o simpático Coelho não viajariam. O Rubens só me deixaram assim meio que, não crava, mas a possibilidade e tal. E aí, umas 3 horas antes do Atlético anunciar, eu dei a informação e automaticamente no grupo, mais rápido que uma bala, do que a própria informação. Chegou lá e disse, você acertou 50%, Eltinho, porque ele machucou foi a outra perna. É isso. Então, mas é porque isso aí a gente acompanhando o futebol, a gente acaba acompanhando muito isso, né? Vendo muito esse tipo de situação. E existe uma predisposição. Isso não é uma criação minha. Eu não sou o pai da criança de falar isso. É porque acompanhando o futebol, existe uma predisposição. Aí você me pergunta, mas não foi no mesmo lugar? Isso pode nem acontecer. na mesma perna. Exatamente. É assim mesmo. Mas aqui não explicou isso, né, galera? Não. Não. Deixou isso claro. Não, peraí. O risco era de uma recidiva. Peraí, não vem. Calma. O Arana também não teve a mesma lesão. E o Arana jogou 90 minutos. O Arana... Nesse caso dele não enquadrou na sua regra, saiu a exceção. Estamos voltando no tempo, não fique irritada para tentar cobrir irritado para cobrir o seu entendimento. Eu estou falando da primeira lesão. A primeira lesão, vamos lá. O Arana teve a lesão contra o Vitória. Perfeito. E depois ele teve uma lesão diante do Cruzeiro. Foi em situações diferentes. Você falou que era recidiva. Não. Você falou que seria recidiva, não vem agora querer bancar. Não vamos. Que faculdade você formou, irmão? Não vamos criar um pandemônio aqui para explicar uma coisa que a gente já pegou e conversou sobre isso, né? O Franco também teve o mesmo problema, de voltar e sentir, porque isso é questão corporal, é um corpo. O corpo humano é uma máquina. A lesão, ela pode acontecer na perna direita ou na perna esquerda. Ou no braço, ou em qualquer lugar. Não, aí no braço aí já vai ser outra coisa. Mas as lesões musculares, elas podem acontecer. O joelho, que leva uma carga muito grande, isso também, a predisposição do Arana também sofrer uma lesão muscular, se ele tiver uma sequência de 90 minutos por 7 jogos, por 8 jogos, é muito maior do que uma pessoa que não sofreu uma lesão. Então é só cuidados necessários. Mas o Atlético, por estar trabalhando sempre com a faca no pescoço, ele não tem tido esse prazo. Então é um problema que o próprio Atlético arrumou.
Então esse problema começa só o Galo? O Atlético vai ter que conviver com isso. Não, o personagem... Tá gaguejando por quê, irmão? O personagem em questão é o Atlético. Se isso vier a acontecer com o Cruzeiro, a gente também vai lembrar disso. Eu não tô pegando isso só para falar do Atlético. Eu tô pegando para falar de futebol, no macro. Se isso acontecer no Flamengo, a gente vai falar do Flamengo. Mas no Atlético, na atual temporada, pelo time ter ido para os Estados Unidos, ter entregue 3 jogos para a base, pegar e jogar esses 3 jogos aqui no Campeonato Mineiro, não conseguir nenhuma vitória. O Atlético, quando volta a ter a obrigatoriedade de sempre vencer para conseguir chegar às finais, isso gerou uma questão física muito maior e isso é nítido, eu não estou inventando. Você acompanha o Atlético diariamente, você viaja com o Atlético e isso é tudo um combo que vem lá de janeiro. E é fato, eu não tô criando. Primeiro jogo do Atlético no Mineiro já é como? Com qual necessidade? Não, é contra o América que tinha que vencer um jogo que choveu. O Atlético foi conseguir um empate a duras penas, com grande dificuldade. O Atlético empata e se mantém vivo na competição. A partir daquele ponto, Breno, o Atlético só poderia vencer, nem empate ele poderia ter mais. Então isso fisicamente leva uma carga para os jogadores? Leva. Então, as contas você vai pegando é agora, você vai pagar as contas é agora. E isso acabou no Coelho, acabou com o Arana, acabou com o Franco, são exemplos que a gente está dando. O primeiro jogo amistoso do Atlético na temporada, como é que foi? Contra o Cruzeiro. A única coisa que eu quero fazer um recorte, porque eu andei conversando com algumas... desculpa, né, primeiro? Não vou pedir justamente pelo que eu vou falar agora. Eu conversei com pessoas do Atlético para entender, e eu acho que é a única coisa que a gente erra, no geral. Quando a gente fala assim, o Atlético deveria ter esperado mais do Arana. Quando a gente fala esperado mais, você pega como referência o quê, ô Eltinho? Qual a data que você pega? De quem? Quando você fala assim, olha, o Atlético liberou o Arana, tinha que ter esperado mais por quê? Eu nunca falei isso. Não, no caso do doutor. Não, você é enfermeiro, irmão. Você falou que é enfermeiro. Vamos lá. Minutos. De 10 minutos. Ao invés de jogar 90, jogar 45. Foram debatendo. A gente tá debatendo. O valor respondeu. Mas a questão é que você virou e falou assim, tem que segurar mais o Arana. Não tem que voltar mais. Aí, eu tava conversando com as pessoas do Atlético, o grande problema do entendimento nosso é o seguinte, a gente começa a contar o tempo a partir do dia que o Atlético fala assim, ele tá liberado. Aí, por exemplo, ele tá liberado pra ir pro jogo. Aí, liberou, por exemplo, na segunda. Aí você fala assim, pô, mas ele só vai ter terça, quarta, quinta, sexta e ele vai pro jogo sábado. Então são 5 dias. Mas aí, e qual foi o tempo que o Atlético esperou pra liberá-lo? Essa que é a questão. Às vezes o Atlético poderia ter liberado com 10 dias e o Atlético esperou 20 dias para liberá-lo. Ou seja, esse cuidado que a gente está trazendo, que você trouxe, inclusive, falar assim, pô, mas liberou e já vai colocar pro jogo, acabou de liberar. Não, esse cuidado ele foi dado tá liberado há algum tempo. Antes dele ser oficializado. Então é para ter dúvidas sobre as informações do Atlético. Não, você não tá entendendo. Não tô mesmo. Não. O Atlético liberou ele, beleza? Só que ele só libera quando tem uma certeza muito maior, com uma cautela muito maior, ainda mais quando ele já tem uma sei, mas uma você lesão. concorda comigo que treino... Sabe por quê? Eu sei, mas treino é diferente de jogo. Eu sei, cara. Porque essa treino é a base para avaliar. Só é liberado pro treino quando é capaz de fazer determinados movimentos. Mas olha só, enquanto não tem essa segurança, não libera para treino com o grupo. Então olha pra você ver como é que isso é mais ou menos. Mais ou menos? No Atlético eu vou te falar por quê. Então no Atlético é diferente, então. Porque o Atlético não tinha liberado o Coelho. E nós fomos lá ver o jogo treino, nós vamos lá ver o treino aberto, ele treinou o Mas de repente tinha liberado e não tinha nos informado, né, então, Breno? Mas é isso que o Breno tá falando. É isso que eu tô então falando. Aí o Atlético quando você vê as imagens, por exemplo, do Arana treinando, você vê o Arana treinando com bola. Porque todo time mas fala ele não assim, tinha sido fulano de tal saiu do departamento médico e agora tá treinando com o grupo. Mas o que eu quero, precisa se comunicar melhor, eu quero dizer, eu nem me sinto muita vontade de ficar discutindo isso não, sabe por quê, Elton? Porque eu não sou formado em medicina, não tenho esse curso, né, como você. E eu confio demais no Atlético que tem o... Você é formado em médico, futebol, então? Eu sou formado em jornalismo, pós-graduado em marketing, pós-graduado em gestão de negócios. Mas com especialização em futebol?
e com futebol e torcida. Desculpa, Breno, isso não existe que você fala para desqualificar opiniões. Nós não questionamos a medicina. É pela parte técnica da coisa, porque eu quero... Ninguém entrou nessa seara. Com o médico do Atlético da seleção brasileira. E ninguém tá fazendo. Ele tá liberado, eu não posso questionar se ele não tá liberado. Ninguém tá fazendo. Agora vamos lá. Eu não posso questionar que ele tá liberado. Eu também sou formado em jornalismo e tenho 12 anos de reportagem, 12 anos de beirado de campo, senti cheiro de grama, cheirinho da grama tava ali, né? Às vezes sentindo isso. E uma coisa, eu como jornalista, eu busco a informação. Então no dia que eu falei, que eu dei a informação, eu não tenho que entregar minha fonte, mas minha fonte trabalhou quase 40 anos no meio do futebol, como médico. Então quando eu busquei a informação, eu não estava falando pela orelha, não. Nem por outro orifício. Mas eu tenho certeza tá? que esse médico que deu informação, não estava lá dentro. Breno, cuidado com a forma que você coloca uma informação que é passada por um coleguinha. Não, cuidado não. Doutor? Porque eu me senti inferiorizado. É lógico, mas é pra isso mesmo. De onde que eu tirei? Mas é pra isso mesmo. Você não é médico. De onde que eu tirei? Eu não sou médico, não. Eu sou seu coleguinha de trabalho tem muito tempo, então você sabe que eu não sou médico. Agora ficou bom o programa. Não, você sabe que eu não sou médico. Eu sei, Elton, porque toda hora quando você fala de uma maneira que você tá desmerecendo o Rodrigo Lasmar. Não, isso é na sua cabeça. Não. Na sua cabeça. Quando você vira e fala. Quando você vira e fala, olha, o Atlético é precipitado demais. Sabe quem é precipitado? O Atlético é um time profissional. Sabe quem que eu posso falar que foi precipitado? Aí é o treinador. Porque é ele que dá a minutagem. Claro que é. Ele que dá a minutagem. O Rodrigo, parabéns pelo processo que ele executa com cada um dos atletas. Então a culpa é do pra retornar. A decisão final é do Cuca. É do técnico. A decisão final sempre dissemos antes não. Você que tá compreendendo só agora. Você que tá compreendendo só agora. Porque o que eu sempre pedi foi dar tempo para o cara. Pois é, mas aí pra poder não colocar ele direto. Ele tem que estar liberado. Ele tem plenas condições. O Cuca não é médico igual nós não somos também. Ele tá em plenas condições. Perfeito. E quem administra isso é o Cuca. Agora, ontem, quando eu conversei com uma pessoa do Atlético sobre isso de novo, porque eu busco tentar esclarecer isso, porque isso me incomoda quando você fala isso. Me incomoda porque eu quero entender o que está acontecendo. Me incomoda quando você faz ironia com eu sendo médico. Eu não sou médico. Isso é brincadeira. Você tá até de branco. Brincadeira. Isso é uma brincadeira. Eu vim preparado hoje, né, amigo? Eu vim preparado. Porque eu quero entender, porque quando você levanta isso, eu quero entender se você tem razão ou não. E então, aí, por exemplo... E era uma coisa que eu nem precisava te falar, por exemplo. Eles me falaram assim... Eu te expliquei, e já tinha te falado antes de falar ao vivo. A informação que eu busquei foi de gente de dentro, que trabalhou dentro. Trabalhou. Que teve anos. Tá, aí eu peguei uma informação de quem trabalha, para entender o que está acontecendo, para não haver um julgamento. E eu não tô querendo dizer que você não tá com razão. Tô querendo dizer o seguinte. Na visão do Atlético não houve uma precipitação. Houve um acaso. Ok? Todo mundo pode machucar. E ainda falaram assim, pega a lista dos que voltaram e não machucaram de novo. Ela é maior ou ela é menor? Maior. É um acaso. Então o que aconteceu foi um acaso. Pode acontecer? Pode. Existe risco? Existe. Qualquer risco de qualquer jogador. E aí eles falam, nós estamos bem embasados. Para poder liberar, a gente tem uma certeza que ele está apto para jogar bola. Então você não pode chegar e falar que ele liberou e ele voltou, porque foi precipitado por liberar. Nunca foi discutida a liberação. Não, tô falando na situação da rescisiva. Da rescisível. Já foi falado isso aqui, Valdo. Tá bom. Foi falado lá. Bom, você compreende a forma que você quer. Ele pode machucar de novo. Eu nunca questionei a liberação. Tanto que vocês questionaram, olha pra você ver. Não, eu não questionei. Vocês colocaram que o Arana deveria jogar pouco. Exato, é a administração dos minutos. Ok. Ele jogou 90 minutos e não sentiu nada. É só uma opinião. Beleza. Ok, vamos observar o Arana na sequência dos próximos 10 jogos. Tá, e se nos próximos 10 jogos ele jogar os 90 minutos? Parabéns pra ele. Ótimo, parabéns pro Arana. É o objetivo. Então você tá entendendo eu não acho que seja o ideal. Eu não. Existe uma regra. Fisiologia, ninguém falou de regra. A fisiologia fala que a partir do 7º jogo, jogando 90 minutos, sem histórico de lesão, qualquer atleta do meio do futebol começa a sentir. Repito, sem histórico de lesão. Imagina para um atleta que conviveu com as lesões que o Arana conviveu. Isso é fisiológico. Isso não sou eu. Existe um caso que vai ser um parênteses que você vai criar agora, que sempre quando você vai falar assim, mas existe uma exceção. O Rubens jogou 23 jogos, 90 minutos. Ô, Breno. Seguidos, e ele não teve nada. Cara, só deixar bem claro. Então, assim, é porque eu acho que a gente não pode chegar e criar como se fosse um caso, e pegar aquilo ali, que o Elton citou, o Arana, ele citou o Alan Franco. Eu concordo plenamente, aconteceu isso. Mas eu não posso colocar que isso é plenamente culpa porque o cara voltou antes e porque ele... Ok, ele podia ter um risco.
Mas se eu ficar falando assim, eu tenho certeza que ele vai voltar e ele vai machucar. Se colocar ele ninguém 90 falou, minutos, e ninguém ele falou tem a isso. grande chance. Não, nós temos que dosar, porque senão ele vai machucar. Igual você falou agora. Tem que dosar, senão ele vai machucar. Aí o Atlético jogou, o Arana voltou, jogou 90 minutos. Eu estava recentemente já serviu em pra São você, Paulo. tá bom. Eu estava Beleza, recentemente tá bom. em São Paulo conversando com o Dr. Marco Aurélio Cunha, né? Trabalhou em São Paulo por anos, é um ortopedista e tal. Eu perguntei para ele, doutor, eu não tenho nenhum estudo para te fazer essa pergunta não, mas há uma tendência em lesões musculares na época de frio? Ele, sim, há uma tendência. Não quer dizer que durante todo o período, se você fizer um levantamento nessa época, é porque pode casar com a época mesmo ou pode casar com o calendário do futebol brasileiro, né? Onde no meio da temporada os caras já jogaram quase 40 jogos. Né? Então, bom, enfim... Só que você não pediu desculpa pro Elton. Não, mas eu não vou pedir desculpa pra ele, não, porque não foi, né? Não foi a recisivo. Não foi a recisivo. Se tivesse Ele não quer acontecido. ter razão, mas. Não precisa. Ainda foi numa outra perna. E de fato, a nossa questão nunca Não foi precisa. essa. Outra perna. Não devia ter liberado. Como assim não devia ter liberado? Quem ministra os minutos após a liberação é o técnico, só que eu não vou repetir o que o Elton já disse, as necessidades do Atlético desde o começo da temporada. O Júnior Santos dividiu, por exemplo, a pré-temporada dele, parte no Botafogo, parte no... O que o Atlético tá pagando pra mim não é fruto de um cuidado médico ruim, não é fruto do Cuca, que acaba tendo a responsabilidade. Você vai falar a palavra? Você vai falar a palavra? Planejamento ruim do começo do ano e que deixam rastros durante toda a temporada 2020. isso, gente. É só isso. Vocês Simples. acabaram Basta de fazer. falar que a culpa é do Cuca, agora não é mais? Falamos... Cara, Pô, a responsabilidade HG, de administrar HG, os minutos você quer que a gente é de desenhe? qualquer Vocês técnico. acabaram de falar que a culpa é do tá Cuca e agora não é mais? Não fala, não, Agora não é Tá na mais? tela aí, ó. Dá Mudou vontade agora? de soltar o Ó. Caetano Veloso. Mas às mudou vezes. agora? Não. Olha lá as lesões lá, ó. O Bruno Amorelli fez. O Caio Maia, LCA e menisco, joelho direito. 34 jogos fora. Júnior Santos, panturrilha direita e coxa direita. Ô, Júnior Santos, tem que... Nossa senhora, hein? E agora tem a Meu gripe. filho do céu. Dá um pulinho aí, Aparecida, querido. 14 jogos fora, agora gripado. Gripado, eu tenho que trabalhar, né? Nem que seja de máscara. Brian Palacios, coxa e posterior da coxa esquerda, 15 jogos fora. Hulk, o Hulk não tem condição, não. Só pode ser transa. Alan Franco, joelho direito, ligamento e contusão óssea, 7 jogos. Arana, posterior da coxa direita, 2 vezes, 14 jogos fora. Patrick, entorse no tornozelo direito, 2 jogos. Igor Gomes, fratura dedo da mala. Se falar que não machuca o braço, E agora o Patrick dedo tá tem no a braço, lombar né? também. No caso da mão esquerda, 2 jogos. Gabriel Menino, joelho esquerdo, ligamento. Passa por ser um menino, é de estranhar. 6 jogos fora. Lianco, adutor da coxa esquerda, apenas 4. E o Coelho, coxa direita, 4 jogos fora. E agora tem previsão? Coxa esquerda agora. Pois é, mas agora não dão previsão, né? Não tem mais essa de previsão. O fato é que, vamos lá, vamos entrar no que interessa, que é sobre o Atlético e a dificuldade para montar esse meio campo para o jogo, que vai ser amanhã, mas a gente já começa a falar hoje, até porque as notícias dos jogadores que estarão fora. São 2 jogadores de um mesmo setor onde o Atlético já é carente, que é o meio campo. Nós vamos falar que é o Patrick e o Rubens. Porque o Coelho e o Júnior Santos, por mais que tenham bola para ser titular no time, o ataque do Atlético não é o problema. O Rubens... Até porque o Rony tá voltando, tem o Dudu que tá aí e tal. Mas nós vamos falar desse rapidinho, o Valu, só para eu falar aqui da nossa mapadocarro.com. Eu sempre digo